Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma escola bíblica dominical. Estamos agora no segundo trimestre do ano de 2021, onde estaremos comentando nesse trimestre acerca dos dons espirituais e ministeriais. Na primeira lição nós aprendemos e deu dons aos homens. A origem, nós aprendemos na última lição a respeito da origem dos dons. Qual é a fonte? Quem que gerou os dons? Quem é o doador? E agora, nesta última lição, na lição de número 2, nós vamos aprender a respeito dos propósitos dos dons espirituais. Então já queria pedir a você que nos acompanhe, inscreva-se no canal, compartilhe, divulgue, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Meu querido amigo, companheiro, aluno, professor de escola dominical, vamos adentrar no comentário da nossa lição de número 2 desse segundo trimestre, onde temos por comentarista o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que trouxe um ensinamento maravilhoso para todos nós. O texto áureo da nossa lição, ele está registrado na 1 de Coríntios, capítulo 14 e o versículo 12, que diz: assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurai sobejar neles, para edificação da igreja. Nós temos aqui, esse é o texto por onde nós tomaremos por base do nosso comentário. A verdade prática diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Esta é a nossa verdade prática. O texto básico da nossa lição está em 1 de Coríntios, capítulo 12, versículos 8 até o 11, e no capítulo 13, versículos 1 e 2. Dividido também está em 3 tópicos. O primeiro deles fala a respeito da conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. O tópico 2, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si próprio e aos outros. E por fim, expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Assim nós vamos ver a respeito de propósito. Qual é o propósito dos dons espirituais? O Senhor concedeu à sua igreja os dons, mas qual a finalidade? O que é os dons? Nós aprendemos a origem deles. O dom, uma dádiva, que é dado por Deus. Agora, o Senhor deu os dons, mas por que o Senhor deu os dons à sua igreja? É este o tema da lição, que nós vamos aprender primeiro a origem dos dons, aprendemos agora o propósito desses dons, e a partir da lição de número 3 da próxima semana, nós então vamos aprender a respeito dos dons, que é dado de uma forma generalizada à igreja, os dons espirituais. Nós aprenderemos na lição 3, 4 e 5 a respeito desses dons. A partir da lição 6 até a lição de número 12, nós vamos aprender a respeito dos dons ministeriais, ou seja, nós teremos 7 lições falando dos dons ministeriais. E por fim, a última lição vai trazer sobre a multiforme sabedoria de Deus. Assim está dividido então nesses 3 blocos a nossa lição. E hoje estaremos concluindo o primeiro bloco, que é o bloco introdutório, que fala da origem dos dons e o propósito dos dons. E a partir da próxima lição estaremos estudando os dons na sua particularidade, na sua individualidade.
Voltando aqui, como disse aqui, estava a dizer no princípio, o que é propósito? O que significa propósito? Propósito é o mesmo que objetivo. O Senhor deu, concedeu os dons, mas com que finalidade? Com que objetivo? Qual foi a intenção do Senhor em conceder, em distribuir os dons espirituais? Este é o tema desta lição. No primeiro ponto, nós precisamos conscientizar que os dons espirituais não é dado para elitizar o crente, como já aprendemos na lição do primeiro trimestre. É uma colocação um tanto forte, esta que farei agora é uma colocação um tanto forte, mas é real. Às vezes, a pessoa ela aceita a fé e ela aprende, é ensinada a buscar o batismo no Espírito Santo. Então a pessoa começa a buscar o batismo e por bondade e misericórdia de Deus, ela é batizada com o Espírito Santo. E muitos, quando são batizados com o Espírito Santo, é como se ele recebesse de Deus uma promoção espiritual. Ele foi promovido a crente batizado com o Espírito Santo e acomoda-se. O batismo com o Espírito Santo, ele tem um propósito. E qual é o propósito? É o revestimento de poder. É uma capacitação espiritual extra que o Senhor dá aos crentes, aqueles que buscam, aqueles que almejam, aqueles que vão passar por algumas provas, que o Senhor já sabe, Ele conhece todas as coisas. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação, é um fortalecimento, é uma arma espiritual a mais que é dada ao crente. Pois bem, muitos, quando recebem o batismo com o Espírito Santo, ele se acomoda. É como se ele fosse, não é isto, mas é como se ele fosse promovido a uma outra categoria, a categoria de crente batizado com o Espírito Santo. Outros, após ser batizado com o Espírito Santo, ele não se acomoda, ele continua a buscar os dons espirituais, que este é o propósito de Deus, que nós venhamos a buscar os dons espirituais. E quando a pessoa passa a buscar os dons, e o Senhor acaba por agraciar de um ou de outro e dar um ou outro dom espiritual. Nesse ponto, a pessoa, muitos acham que ela recebeu também uma outra graduação, foi promovido agora a crente usado em algum dom espiritual. Isto é um erro que tem servido de tropeço na caminhada espiritual de muitas pessoas. Primeiramente, batismo com o Espírito Santo não é promoção espiritual, e receber dons espirituais também não é promoção. O batismo com o Espírito Santo edifica-se a si próprio, edifica aquele que recebeu o batismo. O dom espiritual é para edificar aqueles que convivem com este portador dos dons espirituais, de um, de dois, de três ou de vários dons espirituais. Assim sendo, os dons espirituais nos capacita ao serviço eclesiástico, ao serviço eclesial. Porém, esta capacitação não é o mesmo que elitização. Não é. Na obra de Deus, no mundo, o que nós vemos? Nós vemos esta expressão aqui, uma pirâmide. Vemos aqui uma pirâmide. Assim é o mundo.
onde a base é constituída da maior parte. Quando trata-se no mundo espiritual, a pirâmide, ela é invertida. Há uma inversão da pirâmide, a pirâmide ela é invertida. Aqui, o que seria a base natural da pirâmide passa a ser o topo. E o que era, na sua essência, o topo passa a ser a base do crescimento, da sustentação da igreja. Qual é, no fundo desta pirâmide, quem é que está? Por assim dizer, me permita usar a expressão pirâmide, tá? Apenas para uma questão didática e apenas para uma questão de compreensão, apenas com esta finalidade, porque nós sabemos que as implicações do que diz respeito à questão piramidal no mundo secular, no mundo aí fora, no sistema globalista, no sistema mundano, tá? E essa expressão que estou a usar é apenas figurada para que possamos compreender, correto? Dito isto, fecho o parênteses e volto na argumentação. A base da igreja possui uma pedra fundamental. E esta pedra fundamental é Cristo. Lá, quando Pedro faz a confissão, lá no capítulo 16 de Mateus, redigido no Evangelho escrito por Mateus, que o Senhor pergunta aí o que dizem os homens ser o Filho do Homem, e alguns respondem o profeta, o João Batista, ou algum dos profetas. Aí o Senhor volta para eles, e vós? O que dizeis ser o Filho do Homem? Em outras palavras, para você, o que eu sou? O Senhor pergunta aos discípulos. E Pedro então responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí o Senhor já dá uma resposta e diz assim, olha, quem te revelou isso, Pedro, não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai. Meu Pai achou graça em revelar isto a você. E ele diz, eu também te digo que tu és Petrus, que lá no original Petrus, fragmento de rocha. E sobre esta Petra, a rocha original, edificarei a minha igreja. Em outras palavras, Jesus era a pedra, e Pedro era o fragmento desta pedra, assim como os demais. Logo, não é Pedro que é a pedra fundamental da igreja, mas Cristo. Ele mesmo, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 5 e no versículo 9, ele então faz esta colocação, que nós somos pedras vivas, a igreja é pedra viva. Nós fazemos parte da edificação espiritual da igreja, cada um com a sua finalidade. Logo, nós temos o primeiro fundamento, Cristo. O segundo fundamento, os apóstolos. E depois nós começamos a ver os homens que trabalharam, os obreiros que trabalharam na edificação. E no topo está todos os crentes de um modo geral. Assim, nós podemos ver que inverte segundo o olhar do mundo, é um. Mas em Deus, em Cristo Jesus, na igreja, é diferente. Então nós podemos ver que há um propósito de Deus. E esse propósito não é elitizar o crente. Nós podemos dizer que quando Paulo ele traz aqui esse ensinamento, esse propósito dele, esse ensinamento da nossa lição, ele usa de uma forma profunda na igreja de Corinto. Primeiro, a igreja de Corinto era uma cidade muito importante, era uma das cidades muito importantes do Império Romano. Era a cidade de Corinto, era uma cidade importante. Agora, o Senhor edifica ali uma igreja, a igreja cresce. E esta igreja, ela começa então a crescer, mas era uma igreja muito espiritual. Se nós nos dias de hoje, nos dias odiernos, se fôssemos olhar para esta cidade, para aquela igreja que estava na cidade de Corinto, não para a cidade, mas para a igreja que estava na cidade
de Corinto. Era uma igreja poderosa, era uma igreja avivada, uma igreja barulhenta, por assim dizer, uma igreja pentecostal. Porém, além dessa questão espiritual que era evidenciada na igreja de Corinto, era uma igreja também carnal, profundamente carnal. Uma igreja profundamente carnal. E quando falamos isso, era uma igreja que havia divisões. Era uma igreja elitista. Havia divisões na igreja. Havia pessoas ali que não obedeciam a pastores. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, não, mas eu sou de Pedro. Outros, mas eu sou de Apolo. Outros falavam, eu não sou de nenhum dos três, eu sou de Cristo. Eu não obedeço a homem. E muitos hoje, infelizmente, passados quase 2000 anos, ainda continuamos, esse espírito ainda continua a atuar em muitos lugares, que são elitizados e fecham as portas para o agir do Espírito Santo de Deus. A igreja de Corinto, além desse problema, ainda era uma igreja invejosa, tinha inveja, tinha contendas. Era uma igreja que possuía imoralidade sexual. Uma igreja que havia promiscuidade abundante. Havia adultério, havia fornicação, havia pecado de incesto na igreja. Então havia um problema grave. Era uma igreja profundamente carnal. No entanto, o Senhor Paulo, ele deixa claro que nesta igreja, ele falava assim, nenhum dom vos falta. A igreja era abastecida, robustecida de dons espirituais. Porém, era uma igreja difícil de lidar com ela. Uma igreja mundana, uma igreja, ou melhor, uma igreja que era profundamente carnal. E às vezes, as pessoas, por serem batizadas no Espírito Santo ou por possuir dons, não entendem o propósito de Deus e se julgam superior às outras pessoas. Até porque os dons espirituais não é sinônimo de salvação. Não é. Possuir dons espirituais, ser usado nos dons espirituais, não é sinônimo de salvação. Não é. Não é sinônimo. O Senhor Jesus, como nós já falamos aqui no trimestre passado, abordamos esse assunto, e quero eu passar aqui rapidamente no capítulo 7, no Evangelho de Jesus Cristo, por Mateus, versículo 22 e 23, diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Logo, dom não é salvação. Os dons são dados, são concedidos para a edificação da igreja. Aquele que recebe o dom não é uma pessoa elitizada, até porque o dom não é dado por meritocracia humana. Os dons são dados por bondade, graça e misericórdia do Senhor, e não por mérito humano. Neste ponto nós podemos ver que aquela igreja, apesar dos dons espirituais, apesar de tudo que ela possuía, era uma igreja espiritualmente problemática. A igreja de Corinto era uma igreja problemática, uma igreja carnal. Por ser uma igreja que possuía os dons espirituais, a igreja de Corinto,
e apesar da sua carnalidade, eles falavam muito em línguas estranhas. Mas Paulo, ele traz aqui um ensinamento no capítulo 14 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no versículo, deixe-me ver aqui, capítulo 14, versículo 4 da primeira epístola, diz o seguinte, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Quem fala línguas estranhas, ele edifica-se a si mesmo. O que profetiza edifica a igreja. Então este é o propósito do Senhor, edificar, a edificação da igreja. Assim os dons, ele é dado para edificar, fortalecer a igreja como um todo. E nós podemos ver que a igreja do Senhor, ela é edificada com os dons, e não somente a igreja, até mesmo as pessoas não crentes, elas são edificadas pelos dons espirituais. Este que vos fala, quando fui à igreja, eu ouvi profecias, ouvi uma pessoa falando com a outra, eu ficava sem entender. Aí depois, os meus parentes, os meus tios, então, conversando e falando a respeito da profecia, eu entendi que aquilo era profecia. E aquilo me chamou a atenção de Deus falar coisas usando uma pessoa que desconhecia totalmente o que estava acontecendo na vida daquelas outras. E a profecia tirou o véu e expôs. E toda a igreja glorificou e exaltou o nome do Senhor Jesus. A profecia é para edificar. Os dons espirituais são para edificar a igreja e até mesmo as pessoas que visitam a igreja. São tocadas, impactadas pelo Espírito Santo, pela manifestação dos dons espirituais. Então, este é o propósito. Muitas vezes, nós estamos vivendo uma fase, nestes momentos que antecedem o arrebatamento da igreja, aqueles acontecimentos daquilo que se chama, daquilo que se fala, daquilo que se foi propagado e chamado a bênção de Toronto. Nós vimos ali muitos eventos, dons, pseudos dons, que não consta na Bíblia Sagrada. O dom da pessoa ficar grudado na parede, isso não é dom. As pessoas jogam o paletó e a pessoa cai, ou cai, como diziam, ou do vômito, ou então a receber a unção de animais, sair rugindo como leão, fazendo igual macaco, ou rindo. Pergunto eu, que propósito Deus tem nisso? Que edificação tem isso a igreja? Nenhuma. Isto não consta do texto sagrado. Se não consta do texto sagrado, tem que ser removido, porque na verdade isso é espírito demoníaco que atua. E ao falar nisso, há uns anos passados, aqui na nossa cidade de Americana,
A igreja recebia aqui muitos profetas. Chegou uma época que vinha muitos homens, mulheres, que eram profetas, tidos profetas. E eu me recordo que naquela fase eu estava passando uma dificuldade, uma prova muito grande. Eu orando, jejuando para que Deus desse vitória naquele quadro, naquela situação. E eu me lembro, chegaram 5 pessoas que eram profetas. E eu orei a Deus, estava jejuando, falei: Jesus, se és tu que está falando, fala comigo. Fiz uma prova com Deus. E aquelas pessoas profetizavam para um, profetizavam para outro. Chegou um momento que eu parei numa fila que estava a pessoa, vinha orando, e eu falei: Jesus, se és tu verdadeiramente que está falando, fala comigo. A pessoa veio, pôs a mão na cabeça de um, profetizou, pulou a mim e foi profetizar para o outro. Não pôs a mão na minha cabeça e não profetizou para mim. Saímos daquele lugar, fomos fazer algumas visitas, eu acompanhei o grupo nas visitas, profetizava para todo mundo recebeu profecia, e eu não recebi a profecia. Eu falei: Jesus, o Senhor não está nesse negócio, esse espírito não é dos céus, não é de Deus. Foram um dia numa congregação, aonde congregava, me recordo que uma das irmãs começou a profetizar, e ao dar o testemunho, ela disse o seguinte: eu blasfemei contra o Espírito Santo e o Senhor me restaurou. O que a Bíblia diz? Aquele que blasfema contra o Pai ou contra o Filho poderão alcançar perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão para ele, nem nesse século e nem no século futuro. Foi o que Jesus disse acerca dos fariseus, quando dizia que ele expulsava os demônios pelo espírito dos demônios de Belzebu. O Senhor Jesus disse que não haveria perdão para o pecado contra o Espírito Santo. Nós vemos o escritor aos Hebreus falando que não resta mais sacrifício àqueles que voluntariamente pecam. E ela disse que era batizada com o Espírito Santo, profetizava, saiu da igreja, foi para um culto de demônios, invocou demônios, bebeu sangue de animais, fez pacto com os demônios, blasfemou contra o Espírito Santo, voltou para a igreja e Deus deu tudo de volta para ela. Gente, isso é impossível. E quando eu ouvi aquele testemunho, eu disse: agora eu sei por que pulou a minha pessoa e não profetizou para mim. Eu estava em jejum, estava orando, santificando a minha vida, e falei: Senhor, se é de ti, fala; se não é, não deixa pôr a mão em mim. E Deus não deixou pôr a mão. E quando chega a noite, abre a boca e confessa: o Espírito não era de Deus. Irmãos, eu conto essa experiência porque foi algo que eu vivi. O tempo aqui não dá para expormos e descermos nas profundidades do que aconteceu. Mas os dons espirituais não é para elitizar, para exaltar, mas para edificar. Este é o propósito: edificar a igreja do Senhor Jesus. E esses dons, a pessoa adivinhar número de CPF, RG, endereço, é igual Paulo e Silas na cidade de Éfeso, que aquela jovem cheia de demônios dizia: olha, esses aí são servos do Deus Altíssimo. Ouvi o que eles dizem. Os demônios conhecem a Cristo, conhecem a palavra e conhecem quem é de Cristo. A Bíblia diz que os demônios ouvem, crê e estremecem, porém não obedecem. Assim, há muito espírito de adivinhação que não é dom espiritual, mas é espírito enganador.
Aí nós vamos aprender nos cursos dessas lições seguintes o discernimento de espírito. E aí nós vamos entender o que estou falando aqui. Vamos adiante. Edificar a igreja. Então nós temos que ter esta consciência, que os dons espirituais não é para elitizar, que os dons espirituais ele é dado para edificar a igreja. E os dons espirituais edifica, não o crente, somente ele e aquele que o ouve, mas edifica todo o corpo, cresce, todo o corpo de Cristo é edificado. Nós vemos que Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, e no capítulo 14, ele fala a respeito dos dons na igreja, sobre os dons espirituais ali na igreja. E esses dons espirituais, eles servem para edificar a igreja. Este é o propósito. Mas agora, quando nós vamos para a carta que ele escreve à igreja que estava em Éfeso, quando chegamos no capítulo 4, nós vamos ver que Paulo, ele diz assim, versículo 9, ou melhor, versículo 10, né? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, ou mestres. Aqui nós estamos falando dos dons ministeriais. Mas qual é o propósito? Na sequência, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a edificação da igreja. Aperfeiçoamento dos santos. Os dons ministeriais são para edificar, aperfeiçoar os santos. Aperfeiçoamento dos santos para a edificação da igreja. Mas esses dons ministeriais, ele tem uma finalidade. Ele tem um propósito, assim como Deus tem um propósito lá dos dons espirituais, que é dado à igreja, batismo com o Espírito Santo geral, dons espirituais, nem todos, né? Recebe o dom, é batizado com o Espírito Santo, mas não recebe os dons espirituais. E nem todos que são batizados com o Espírito Santo, que recebeu dons espirituais, ou às vezes não recebeu dons espirituais, mas recebe dom ministerial. Dom ministerial. E quando fala-se dos dons ministeriais, qual é o propósito? Também não é para enaltecer. Hoje as pessoas já não estão mais contentes em ser pastor. Uns querem ser bispo, bispo supremo, apóstolo, é tanta coisa. Falta título para atender e satisfazer o ego do homem. A Bíblia ela é clara, ela limitou e deu os dons. Aqui nós vamos aprender a respeito dos dons. Na sua primeira carta do apóstolo Pedro, ele escreve o seguinte, capítulo 4, versículo 10 e 11 da primeira epístola de Pedro, ele diz o seguinte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Despenseiros da multiforme graça de Deus. O versículo 11: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios,
no capítulo 4, nós também encontramos o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Amados, despenseiro. Primeiramente, para falar despenseiro, precisamos entender o que é despensa, que é diferente de dispensa. Dispensa é quando eu descarto algo, eu dispenso, olha, dispenso ajuda, dispenso este copo de água, eu dispenso, estou dispensando algo, eu desfaço, dispenso. Agora, despensa é outro significado, que para esta nova geração é difícil até para você compreender, mas eu fui criado na roça, e lá nos anos passados, havia um lugar na casa que chamava-se despensa, e neste local chamado despensa é onde ficava os alimentos de manutenção de primeira necessidade para casa. Ali ficava o arroz, o feijão, o café, o amendoim, o trigo, a banha, na época, hoje usa tanta coisa, mas naquela época a banha de porco, que se usava para fazer a alimentação. Então tudo aquilo que era de alimentação ficava na despensa. Guardava-se o feijão, meu pai guardava ali o feijão, o café, de uma safra para outra, o amendoim que alimentava, fazia-se tanta coisa. Então nós tínhamos o lugar da despensa, e a despensa não era um lugar que todo mundo na casa tinha acesso. Nós, quando criança, só poderíamos adentrar na despensa segundo o comando do pai ou da mãe para retirar alguma coisa, para que fosse utilizado para a alimentação da casa, para produzir algum alimento. Era um lugar mais higienizado, mais cuidado, mais protegido da casa, era a despensa, porque ali estavam os alimentos que ia matar a fome da família. No sentido espiritual, nós somos, os obreiros são os despenseiros de Deus, dos mistérios de Deus, para ter acesso à despensa celestial e receber de Deus a revelação do Espírito Santo na mente, no coração, para poder ensinar, para edificar, para produzir algo espiritual, para que a igreja do Senhor cresça na graça e no conhecimento. Despenseiro dos mistérios de Deus. Os dons ministeriais é dado para que esses ministros, e a palavra ministro, ela vem do original minister, que quer dizer o mínimo, que quer dizer o menor. E também usa-se uma palavra hipereste, que quer dizer aquele soldado, aquele escravo sem qualificação. Por exemplo, os navios que eram utilizados naquela época para transportar os reis, as autoridades e até mesmo para a guerra, havia aqueles que ficavam abaixo do assoalho, tinha o assoalho do navio onde todos ficavam, e abaixo do assoalho ficavam os remadores, chamados as galés. Os operadores de galés ficavam algemados ali, eles tinham que remar segundo o comando do comandante. Esta palavra, utilizada por Paulo, aponta, porque aqueles homens que trabalhavam nas galés eram o escravo de menor prestígio, de menor valor, que eles estavam ali para remar até a morte, algemados no próprio barco,
para operar aquelas galés. Assim também o obreiro, hoje os ministros de Cristo, nós estamos apegados à cruz de Cristo. Aleluia! Apegado à cruz de Cristo, para receber os mistérios de Deus, para que seja manifesto em nós, para que através de nós a igreja seja edificada. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Este é o propósito de Deus, a edificação do corpo de Cristo, com os dons espirituais e ministeriais. Este é o propósito do Deus Todo-Poderoso para com a tua vida. Amém.